Bom, nós estamos aqui em Curitiba, somos de João Pessoa, meu nome é Geraldo Camilo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e estou aqui com meus dois amigos e sócios, Dr. Carlos Marcelo e Dr. Daniel Ortiz. Nós estamos em um curso de imersão para treinamento de cirurgia robótica, num programa que está sendo desenvolvido pela Unimed João Pessoa, junto com a escola, né, para desenvolver cirurgiões que vão se habilitar, se certificar na plataforma ED e se preparar para treinar cirurgiões, treinar médicos também lá na Paraíba, na nossa cidade de João Pessoa. Então está sendo um momento de construção de conhecimento, de troca muito importante, muito interessante, onde a gente está conseguindo aprender um pouco mais sobre a plataforma ED, uma plataforma que está sendo disruptiva aqui no Brasil, nos permitindo usar a tecnologia robótica associada à telecirurgia, que é uma novidade no mundo, e nós estamos sendo pioneiros aqui na América Latina nesse tipo de tecnologia. Não é isso, doutor Carlos? É isso, eu acho que a gente vem passando por uma grande transformação, né, no cenário da cirurgia, principalmente na última década aí, que a robótica chegou com mais força, e a gente tem um grande avanço, a gente já teve um grande avanço entre a cirurgia aberta e laparoscópica, e agora a gente está permitindo dar um passo mais à frente, com a plataforma robótica, né? É uma tecnologia que chega para ficar, não tem jeito, isso aí não tem volta mais, oferece muitos benefícios, e que com certeza todos os cirurgiões que querem sobreviver no mercado aí terão que aprender a fazer cirurgia robótica. Eu acho que um ponto importante que a gente tem que discutir, né, é se há benefício realmente, se tem, se não tem, né, Daniel, entre a cirurgia laparoscópica e a robótica, porque isso ainda é um ponto de questão em que a gente ainda fica um pouquinho na dúvida em relação à indicação ou não da cirurgia robótica, né, para os pacientes de uma forma geral. É verdade. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Ortiz, cirurgião do aparelho digestivo, também sócio dos colegas aqui. Também estou participando aqui do treinamento de cirurgia robótica no escola, com apoio da Unimed João Pessoa. E esse é o dilema da cirurgia robótica. A cirurgia robótica ela já se mostrou com evidência científica muito superior à cirurgia laparoscópica e aberta em alguns procedimentos específicos, como, por exemplo, o carro-chefe hoje, que é a cirurgia de próstata, né? Da cirurgia de câncer de próstata. Na urologia, sem dúvidas nenhuma, a gente já tem várias evidências científicas robustas mostrando um melhor resultado, principalmente do ponto de vista funcional, no pós-operatório. Tanto é que foi a primeira cirurgia a ser incorporada dentro do rol da ANS, com a liberação para ser realizada através de planos de saúde. Em outros procedimentos, isso ainda está em estudo. Não existem grandes evidências científicas mostrando uma vantagem expressiva. O que a gente tem é uma não desvantagem, mostrando uma equivalência entre a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica, mas o que a gente percebe na prática clínica, mesmo sem grau de evidência científica robusto, é um melhor resultado de pós-operatório e de intraoperatório. Porque você faz uma cirurgia com uma visão de campo melhor, uma visão tridimensional e de mais alta resolução, que a cirurgia laparoscópica ainda não permite, movimentos de pinças mais precisos, com filtragem do tremor natural que a mão humana tem, movimentos em graus de complexidade que a mão humana não consegue realizar, principalmente em espaços mais restritos, como a pelve, por exemplo. Então a gente vê que na prática, na clínica, a cirurgia robótica ela é sim superior, mas ainda assim estamos em uma fase de coleta de dados e avanço para que se confirme isso com dados científicos. Tem muita dúvida, né, Geraldinho? Assim, os pacientes ainda acham que quando a gente está fazendo cirurgia robótica, os pacientes às vezes ainda acham que o robô, você pensa que o robô é que opera sozinho, operar, né? Que vai operar. E na verdade não é isso que acontece, né? Na verdade, acontece que nós vamos estar em um aparelho ao lado do paciente e no paciente estarão acoplados os braços robóticos que são comandados por nós, né? E aí que vem a grande vantagem que o Daniel comentava. Esses braços robóticos, eles fazem curvas no movimentos que nossa mão não consegue pela limitação da nossa articulação, e ele filtra aquele tremor que eventualmente todos nós humanos, né, por mais hábeis que sejamos, nós todos vamos ter esses pequenos tremores que o robô vai filtrar e vai delinear bem. E uma coisa que o Daniel comentava muito, que eu acho que é muito interessante, é que a gente está realmente nesse momento de desenvolvimento, onde a gente sabe que
para certos procedimentos a tecnologia vai ser muito boa e já deve ser utilizada incorporada, e para outros a gente tem que usar com muita prudência e com muita responsabilidade, né? Porque essa semana mesmo vinha um paciente me perguntando se poderia fazer a sua cirurgia de vesícula por um robô. E a gente sabe que é querer matar, né, uma lagartixa com tiro de canhão. Não tem necessidade, é uma tecnologia cara, é um processo que ainda não vale a pena para uma cirurgia de menor complexidade, porém, na nossa especialidade, né, na hora de tratar um câncer de reto, na hora de eventualmente tratar uma revisão de uma cirurgia já feita antes no abdômen superior, tratar grandes hérnias do abdômen, vai fazer uma diferença, já faz uma diferença muito grande para o nosso paciente. Eu acho que essa barreira, porque eu acho que a gente tudo tem que fazer raciocinar na base do custo, né? Eu acho que ainda é uma barreira muito importante, porque a cirurgia robótica ainda é um custo muito elevado se comparada com a cirurgia laparoscópica, mas que a gente vê que todas as tecnologias, quando são implantadas, demoram um pouco, mas depois o tempo leva, as tecnologias, as montadoras, não, as empresas vão barateando as pinças, o material, e o material vai ficando mais acessível. Eu acho que quando chegar numa equivalência mais próxima assim, entre a cirurgia laparoscópica e a robótica, aí eu acho que a tendência é que a robótica mesmo seja incorporada, né? Se espalhe mais, assim, se difunda mais, de uma forma mais intensa, né? E que vai se tornar a principal via de acesso e a principal via de eleição para as cirurgias abdominais, né? E a gente tem visto, inclusive aqui no curso, explicações dos professores da incorporação de outras tecnologias junto com a robótica, né? Inteligência artificial associada à cirurgia, inteligência artificial física, que vai permitir com que o robô se movimente sozinho de acordo com o que ele vem aprendendo com vídeos e com cirurgias já realizadas. A própria telecirurgia, que é a realização de cirurgias à distância, que a Unimed João Pessoa tem sido pioneira no Brasil nesse sentido, que vai facilitar muito o treinamento dos cirurgiões na área de cirurgia robótica. Porque uma coisa é você ter um robô e você precisar trazer algum cirurgião mais experiente para a sua cidade, com todos os custos envolvidos de transporte. Isso é que o pessoal às vezes não entende, né? Como é que funciona, falar um pouquinho, como é que funciona assim, esse treinamento do cirurgião? O cirurgião faz o treinamento e depois precisa... Fala aí, Daniel, um pouco. Com relação ao treinamento na cirurgia robótica, é um treinamento que, por ser uma tecnologia nova, todos os cirurgiões que ainda não vivenciaram isso na prática vão precisar passar. E esse treinamento ele é protocolado, existe um manual, existem várias regras determinadas pelas sociedades de especialidades que precisam ser seguidas. É como alguém que vai começar a dirigir um carro, precisa passar na autoescola, aprender como é que dirige, passar por algumas provas, e isso já está determinado. O cirurgião precisa fazer um treinamento teórico, precisa depois passar por um treinamento num simulador, depois ele vai precisar passar por uma fase que ele observa algumas cirurgias robóticas realizadas por outros cirurgiões, e depois as primeiras cirurgias que ele vai realizar como cirurgião principal precisam ser supervisionadas. Após todo esse período de treinamento é que ele vai estar habilitado para realizar uma cirurgia por conta própria, sem a necessidade de supervisão. E aí eu acho que é uma grande vantagem da telecirurgia, né? Porque esse treinamento, essa cirurgia supervisionada, às vezes você tem que trazer o colega que vai, a gente chama de proctor, né? Isso. Ele que vai se deslocar da cidade onde ele está, um exemplo, se ele aqui de Curitiba, ir até João Pessoa, e a telecirurgia encurta essas distâncias, né? Talvez ele consiga ser um proctor aqui sem precisar se deslocar para João Pessoa e esteja orientando o cirurgião que está fazendo a cirurgia lá em João Pessoa. Né? Exatamente. Em cada centro que se desenvolve a cirurgia robótica, essa fase de treinamento vai ser fundamental. E como no caso de João Pessoa, por exemplo, que recebeu o robô recentemente, os proctors, né, os treinadores, eles precisam acabar vindo de fora para fazer o treinamento da equipe local. E a telecirurgia facilita isso, porque você consegue uma comunicação entre o robô que está realizando a cirurgia e o console, que é a parte de controle, à distância. Então, o colega que vai treinar, ele pode estar treinando você
fazendo uma cirurgia em João Pessoa e comandando o robô de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro. Isso facilita muito e democratiza o acesso à tecnologia. E encurta o tempo de formação, né? Porque às vezes não é fácil, você encontra o paciente para operar, tem a cirurgia, mas às vezes não tem a disponibilidade imediata de um proctor para se deslocar, porque ele tem que deixar as atividades dele também onde ele faz, para poder passar dois dias no mínimo fora, né? Então, essa telecirurgia é muito interessante por causa desse encurtamento e eu acho que democratiza mais a formação médica do cirurgião robótico. Novas possibilidades, né, no futuro, de repente, de você ter plataformas robóticas em cidades que estão longe dos grandes centros, que é difícil você conseguir captar um cirurgião para morar nessa pequena cidade, distante de um grande centro, um cirurgião com experiência, que o paciente nessa cidade à distância pode ser operado por um cirurgião mais experiente num grande centro, né, Geraldo? Eu acho que isso é um dos grandes vislumbres que nós temos a médio prazo, né? Não apenas isso, nós que vivemos no Nordeste temos essa visão do que é o interior, que tem um baixo poder aquisitivo a certas tecnologias. Então a gente pensar que nós podemos estar em João Pessoa e fazer uma cirurgia à distância no Alto Sertão da nossa Paraíba, ou então dos estados vizinhos, e até mesmo ajudar a disseminar essa tecnologia e a formar os cirurgiões que já estão atuando, porque hoje nós já começamos a ver os colegas médicos sendo formados e voltando para as suas cidades do interior. Isso é algo que vai ser muito positivo para o Brasil e para o desenvolvimento da ciência de saúde no nosso Norte e Nordeste, né? É um sonho, né? Eu acho que às vezes quando a gente pensa, acha que é uma coisa muito distante, né? Um evento que entra o médio prazo, né? Mas às vezes as coisas acontecem. A tecnologia tem que amadurecer, rápido, mas está amadurecendo rápido. Né? Os últimos anos foram... E a velocidade de amadurecimento é muito mais rápido do que acontecia há 10 anos atrás. Comparar o final da década de 90, começo dos anos 2000 com agora, né? Foi um salto, né? Se a gente vê a evolução da cirurgia laparoscópica e a evolução da cirurgia robótica, acho que a cirurgia robótica vem evoluindo muito mais rápido do que da cirurgia laparoscópica, né? Quem diria 5 anos atrás que a gente ia ver Curitiba e João Pessoa se comunicando? Isso ia dizer que é viagem. Isso não aconteceu nem lá em grandes centros, vai acontecer aqui no Brasil, entre João Pessoa e Curitiba. E hoje a gente já viu isso. Para quem não sabe, João Pessoa e Curitiba já tiveram uma telecirurgia, né, onde em João Pessoa um paciente foi operado por um cirurgião locado aqui em Curitiba. E sem nenhuma dificuldade, né? Sem nenhuma dificuldade. É uma realidade. Né? 3 procedimentos, né, Daniel? Foram 3 procedimentos. Uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia geral e uma cirurgia ginecológica. Todas as 3 sem intercorrências. No mesmo dia, né? No mesmo dia. E pra gente que estava lá dentro da sala de cirurgia vivenciando isso, é muito interessante, porque você não percebe a diferença do cirurgião estar ao seu lado no console, que é a parte que controla o robô, ou ele está à distância. Parece que ele está lá do seu lado, mas na verdade ele está a mais de 3.000 quilômetros de distância, controlando essa máquina numa distância tão grande, com um tempo de resposta tão curto que se torna imperceptível. Então realmente é uma coisa meio revolucionária e é fantástico pensar que a gente está fazendo parte dessa história. O futuro chegou e, com a graça de Deus, nós estamos aqui ajudando. Bom, pessoal, é isso para você que nos acompanhou até aqui, né? Está sendo uma alegria essa experiência aqui em Curitiba. Nós agradecemos a escola, agradecemos a Unimed para João Pessoa. E hoje o doutor vai viver um dia de blogueiro, né? Se você chegou até aqui, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal e até a próxima.